Para. Antes de qualquer coisa, para. Porque se você chegou até esse vídeo, existe uma chance muito real de que o que você vai ouvir nos próximos minutos não seja coincidência. Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação de que o sonho que acabou de ter era real demais para ser só um sonho? Não à toa. Não aleatório. Real. Carregado. Como se alguém tivesse te dito algo que você ainda não sabe decodificar. E talvez você tenha descartado. Talvez tenha virado pro lado e dormido de novo. Talvez tenha esquecido até o café da manhã. Mas algo ficou. Uma imagem. Uma sensação. Um peso que não foi embora quando o dia começou. Isso não é a sua mente pregando peças. É o céu tentando conversar com você num idioma que a maioria das pessoas nunca aprendeu a ler. Porque enquanto o mundo dorme, Deus fala. E os sonhos não são o fim do dia. São o começo de uma revelação. Hoje eu vou te mostrar os 7 sonhos que Deus usa para falar com quem Ele escolheu. Os símbolos, os avisos, os códigos que aparecem enquanto você dorme e que carregam mensagens diretas do céu para o seu momento de vida. Mas preciso te dizer uma coisa antes de começar. Cada sonho que você vai ouvir aqui é uma chave. Uma chave específica, para uma fechadura específica, no momento certo da vida de alguém. E se você sair no meio, pode ser exatamente no sonho que foi enviado para você que a resposta estava escondida. Então, se você acredita que Deus nunca esteve em silêncio na sua vida, deixa o like agora, e escreve "Eu ouço" aqui nos comentários, porque o Salmo 77 declara: De noite a minha mão se estendia sem cessar, e a minha alma recusava ser consolada, até que o Senhor falou. Às vezes, Deus já estava falando. A gente é que ainda não sabia ouvir. Vamos começar. Escolhido. Sonho 1. Fogo. Se você sonhou com fogo, não acorde com medo. Acorde com atenção. Porque o fogo nos sonhos é um dos símbolos mais poderosos que o céu usa, e um dos mais mal interpretados. A maioria vê chamas e pensa destruição. Mas na linguagem espiritual, o fogo raramente vem para destruir quem ele toca. Ele vem para purificar. Se no sonho o fogo estava te cercando, mas não te queimava, isso é unção. É o mesmo fogo da sarça ardente que Moisés viu. Deus presente, consumindo tudo ao redor, mas preservando o que é seu. Você pode estar no meio de uma situação que deveria ter te destruído, e ainda está de pé. Isso não é sorte. É proteção sobrenatural. Mas se o fogo estava te consumindo, te queimando, te fazendo sentir que estava perdendo partes de você, não interprete como punição. Interprete como processo. O ouro só revela seu valor quando passa pelo forno. E o que o fogo está queimando em você não é quem você é. É o que nunca foi. Agora, se no sonho você estava apagando o fogo desesperadamente, esse é o sinal mais sutil de todos. Pode ser que você esteja tentando controlar uma transformação que Deus iniciou. Tentando voltar ao que era confortável, ao que era conhecido, antes que o fogo fizesse seu trabalho completo. Deixa o fogo fazer o que o fogo veio fazer. Porque o que sobra depois das chamas é o que sempre foi real. Senhor, o que o Senhor está purificando em mim que eu ainda tenho resistido em deixar ir? E se o fogo revela o que está sendo transformado dentro de você, o próximo sonho revela algo sobre o que você carrega no seu próprio corpo. Sonho 2. Dentes caindo. Poucos sonhos causam tanto desconforto quanto esse. Você está lá, e de repente seus dentes começam a cair. Um por um. Ou todos de uma vez. Às vezes você tenta segurar com a mão. Às vezes nem percebe até olhar no espelho e ver o vazio. E acorda com aquele mal-estar que não passa rápido. Esse sonho é sobre voz. Autoridade. Palavra. Os dentes na linguagem espiritual representam a sua capacidade de falar, de se posicionar, de declarar. E quando eles caem no sonho, o céu está apontando para algo que você tem deixado morrer. A sua voz. Você tem engolido palavras que deveriam ter sido ditas. Tem ficado em silêncio em momentos em que Deus te chamou para falar. Tem deixado outras pessoas narrarem a sua história por você, e a narração delas não é fiel ao que Deus escreveu. Se no sonho os dentes caem sem dor, é sinal de que você já se acostumou com o silêncio.
que a ausência da sua voz já não te incomoda mais. E isso é perigoso, porque o propósito que Deus colocou em você precisa ser declarado para se manifestar. Mas se os dentes caem com dor, com sangue, com desespero, é o Espírito se recusando a aceitar esse silêncio. É algo dentro de você que ainda luta para se expressar, mesmo sendo sufocado. E aqui está o aviso mais importante. Existe alguém esperando pela sua voz. Uma palavra que só você tem. Uma declaração que só você pode fazer. E cada dia que você passa em silêncio é um dia a mais que essa pessoa fica sem o que precisa ouvir. Senhor, o que o Senhor tem me pedido para declarar que eu ainda não tive coragem de falar? Se esse sonho fala sobre o que você cala, o próximo fala sobre algo que você ainda não percebeu que pode alcançar. Sonho 3. Voar. Existe um sonho que não assusta, mas que também não deveria ser descartado por parecer bom demais. Você está voando. Leve, livre, acima de tudo. O mundo lá embaixo parece menor. Os problemas parecem distantes. E por um momento, você sente algo que raramente sente acordado, que nada pode te alcançar aqui em cima. Esse sonho é sobre perspectiva divina. Quando Deus coloca alguém para voar no sonho, Ele está dizendo: eu quero te mostrar como eu enxergo a sua situação. Porque do alto, o que parece intransponível no chão, tem saída. O que parece labirinto quando você está dentro, tem fim quando você vê de cima. Se no sonho você voava com facilidade, sem medo, em direção à luz, é sinal de que você está sendo chamado para um nível de visão espiritual que vai além do que sua mente natural consegue alcançar. Deus está expandindo a sua percepção antes de expandir a sua vida. Mas se no sonho você tentava voar e não conseguia decolar, ou subia e de repente começava a cair, presta atenção. Tem algo te prendendo ao chão. Pode ser uma crença, um medo antigo, uma voz que diz que você não foi feito para alturas. E o sonho está te mostrando que essa voz não é de Deus. Agora, se você voava, mas com medo de ir mais alto, esse é o sonho mais revelador de todos. Porque significa que você já tem a capacidade, já tem a unção, já foi chamado para o alto, mas ainda escolhe o teto baixo porque parece mais seguro. Deus não te deu asas para você viver rastejando. Senhor, o que está me impedindo de subir para onde o Senhor já me chamou? E se voar é sobre enxergar além, o próximo sonho é sobre reconhecer onde você está e de onde você veio. Sonho 4. Casa desconhecida. Você está dentro de uma casa. Mas não é a sua. Ou talvez seja, mas tem cômodos que você nunca tinha visto antes. Quartos escondidos atrás de paredes. Portas que levam a espaços que não deveriam caber naquele lugar. Corredores que parecem não ter fim. Esse sonho é sobre identidade. A casa nos sonhos representa você. Sua estrutura interior. Quem você é por dentro, além do que o mundo consegue ver. E quando você sonha com uma casa desconhecida, o céu está te convidando a explorar partes de você mesmo que ainda não foram habitadas. Aqueles quartos escondidos são dons que você nunca desenvolveu. Talentos que foram enterrados por medo de exposição, por comparação, por alguém um dia ter dito que não era suficiente. Se no sonho a casa estava abandonada, empoeirada, esquecida, isso é um convite urgente. Você se descuidou de quem você é por dentro. Investiu tanto na imagem externa, na vida que o mundo vê, que a casa interior foi ficando vazia. Mas se a casa estava sendo reformada, com paredes sendo derrubadas e reconstruídas, não estranhe o caos. Reforma faz barulho, faz bagunça, faz poeira. Mas o resultado é uma estrutura que aguenta muito mais do que a antiga. E se no sonho você encontrou um cômodo trancado e sentiu medo de abrir, esse é o detalhe mais importante. Existe algo em você que você ainda não teve coragem de encarar. Uma parte da sua história, da sua dor, da sua identidade que ficou trancada porque era difícil demais de olhar. Mas Deus não te mostrou essa porta para te assustar. Te mostrou porque é hora de abrir. Senhor, que parte de quem o Senhor fez que eu ainda não tive coragem de habitar? Se a casa revela quem você é por dentro, o próximo sonho revela quem está tentando te alcançar por fora. Sonho 5.
ser perseguido, você corre. Mas as pernas parecem pesadas. O caminho parece que não tem fim. E algo, ou alguém, está atrás de você. Você não consegue ver o rosto, mas sente a presença. E por mais que você corra, a distância não aumenta. Esse é um dos sonhos mais comuns entre pessoas que estão numa temporada de avanço espiritual. E a maioria interpreta como perseguição do inimigo. Mas a verdade é mais profunda do que isso. A pergunta certa não é: o que está me perseguindo? É: do que eu estou fugindo? Porque na maioria das vezes, o que persegue nos sonhos não é externo. É interno. É uma responsabilidade que você está evitando. Uma conversa que você tem adiado. Uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas que faz de tudo para não tomar. O perseguidor no sonho muitas vezes é o seu próprio chamado. Seu propósito correndo atrás de você, porque você ainda não parou para recebê-lo. Agora, se no sonho você se virou e enfrentou o que te perseguia, isso é um marco espiritual. É você deixando de fugir e começando a confrontar. E quando você confronta no espírito, a batalha muda de direção. Mas se no sonho você caiu antes de conseguir escapar, não interprete como derrota. Às vezes Deus permite a queda justamente para forçar o confronto. Para que você finalmente pare de correr e olhe para o que está atrás. Senhor, do que eu tenho fugido que o Senhor está tentando me fazer enfrentar? E se a perseguição revela o que você evita encarar, o próximo sonho revela algo sobre quem você é quando finalmente para de se esconder. Sonho 6. Espelho. Você está diante de um espelho. E o que você vê não é exatamente o que você esperava. Talvez seja uma versão mais velha de você. Mais jovem. Mais forte. Ou então o reflexo simplesmente não corresponde ao que você é agora. Como se o espelho estivesse mostrando algo que ainda não aconteceu, mas que já existe em algum lugar. Esse sonho é sobre identidade profética. Quando Deus te coloca diante de um espelho no sonho, Ele não está te mostrando quem você é hoje. Está te mostrando quem Ele te vê sendo. A versão de você que já existe no plano espiritual antes de se manifestar no plano natural. Se no espelho você se viu mais forte, mais confiante, com uma presença que você ainda não reconhece em si mesmo, guarda essa imagem. Porque o que você viu não é fantasia. É destino. Mas se o reflexo estava distorcido, quebrado, irreconhecível, presta atenção. Pode ser que você esteja sendo influenciado por vozes que distorcem a sua percepção de si mesmo. Palavras de rejeição, de fracasso, de insuficiência que foram faladas sobre você e que você acabou acreditando mais do que acreditou em Deus. E se no sonho o espelho estava quebrado, esse é um sinal específico. Alguém ou algo está tentando fragmentar a sua identidade. Dividir o que Deus uniu. Fazer você se ver em pedaços quando o céu te enxerga inteiro. Aqui está o que o inimigo não quer que você saiba. A sua identidade não é construída pelo que você fez. Ela foi estabelecida antes de você nascer. E nenhuma voz humana tem autoridade para reescrevê-la. Senhor, como o Senhor me enxerga quando eu ainda não consigo me ver? E se o espelho mostra quem você é, o último sonho mostra onde você está indo, e o peso do que foi colocado sobre os seus ombros. Sonho 7. Céu aberto. Esse é o sonho que não esquece. Você olha para cima, no sonho ou naquele estado entre dormir e acordar, e o céu está diferente. Mais vivo. Mais próximo. Às vezes com luz que não tem origem. Às vezes com uma abertura, como se o véu entre esse mundo e o outro estivesse mais fino do que deveria. E você sente. Não medo. Não euforia. Algo que não tem nome exato. Uma mistura de reconhecimento e reverência. Como se uma parte de você soubesse de verdade, que o que está vendo é real. Esse sonho é dado a poucos. Não porque Deus faça acepção de pessoas, mas porque Ele exige um espírito que já passou por preparação suficiente para receber sem se perder. É o sonho que aparece depois dos outros. Depois da água que purificou, do fogo que transformou, da queda que reposicionou, do espelho que revelou. É o sonho que vem quando o processo anterior já fez o seu trabalho. Quando você sonha com o céu aberto, o Senhor está te dizendo:
A comunicação entre nós está aberta. O canal está limpo. O que você pedir agora, eu ouço de um jeito diferente do que antes. É o sinal de que você cruzou um limiar espiritual. Mas aqui está o aviso. Esse sonho também vem com responsabilidade. Porque quem vê o céu aberto não pode mais viver como se não tivesse visto. Quem foi colocado nesse nível de comunicação com o alto, não pode fingir que é só mais um. Você foi separado para algo. E o céu aberto no seu sonho foi a confirmação de que essa separação já aconteceu, no espírito, muito antes de aparecer na sua vida visível. Senhor, o que o Senhor está me comissionando a fazer agora que o canal está aberto? Respira. Esses 7 sonhos que você acabou de ouvir, nunca foram imagens aleatórias. Cada um deles é uma linguagem. Um código enviado do alto para quem tem ouvidos espirituais para ouvir. Enquanto muitos dormem, você está sendo treinado. Enquanto o mundo descarta os sonhos como confusão da mente, o céu os usa como canal de revelação para quem foi separado para algo maior. Deus nunca esteve em silêncio na sua vida. Ele sempre falou. Em cada imagem que ficou com você depois de acordar. Em cada símbolo que você não soube explicar. Em cada sensação que não tinha nome, mas que era real demais para ignorar. Tudo isso era a linguagem divina. E hoje você aprendeu a traduzir um pouco mais. Então, a partir de hoje à noite, não vá dormir como se fosse só mais uma noite comum. Deite-se com expectativa, com intenção, com a consciência de que o invisível está ativo enquanto você descansa. E agora, antes de você sair, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, se esse vídeo tocou em algo que você não conseguia nomear, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de dizer ao céu: eu estou acordado. Eu estou prestando atenção. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque os próximos vídeos vão continuar entregando as chaves que o céu preparou especificamente para quem foi escolhido, e você não vai querer estar dormindo quando eles chegarem. Terceiro, escreve aqui nos comentários qual dos 7 sonhos você já teve. Porque a sua resposta pode ser exatamente a confirmação que alguém aqui embaixo estava esperando para não desistir. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sendo guiado pelo alto e ainda não reconheceu os sinais. Quem foi escolhido, não caminha sozinho.